Medicina veterinária, uma profissão tão honrosa, conhecida, que cuida dos animais do nosso planeta e tão respeitada como ela é. Eu sei que pelo menos alguma vez na sua vida você já pensou em ser um médico veterinário. Seja quando você era uma criancinha, pequenininha, vendo os seus bichinhos, tendo seu cachorrinho, seu gato, seu animalzinho de estimação, ou até agora na sua vida adulta. Mas eu te pergunto, você sabe como surgiu a medicina veterinária? Quem foram os primeiros médicos veterinários? Essas perguntas e outras serão respondidas no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao Universo Vet. O ser humano, ele vagava, andando pela Terra. Ele era nômade. O que são nômades? Os nômades andavam pelo planeta Terra sem ter uma moradia fixa. Eles coletavam, caçavam animais, viviam da pesca, porém eles não tinham um lugar para se estabelecer. Com o passar do tempo e no decorrer dos milênios, os seres humanos foram se tornando sedentários, foram se estabelecendo em locais específicos e começaram assim a desenvolver a agricultura, primeiramente. Com a chegada da agricultura, também começaram a ocorrer a domesticação de animais. Esses animais que serviam como fonte de alimento ou até mesmo como auxiliadores em trabalhos para eles. A primeira espécie de animal na qual houve esse sinergismo com o ser humano, essa interação com o ser humano, foram os caninos. Primitivamente, os lobos viviam competindo com o ser humano. O ser humano caçava alguns animais e os lobos competiam com ele por esses animais. Porém, a relação entre o ser humano e o lobo foi se estabelecendo, se tornando cada vez um vínculo maior cada vez entre eles. E com isso, os lobos começaram a chegar perto dos seres humanos e assim começaram a viver em conjunto, um ajudando o outro, o ser humano oferecendo alimento ao lobo e o lobo ajudando o ser humano na caça. Há outras espécies que foram sendo domesticadas foram algumas espécies de herbívoros da época. Esses serviam como alimento para o ser humano. Ao invés dele ter que se locomover para poder caçar os animais, às vezes correndo muito risco de serem mortos, eles viram a necessidade de se prender esses animais e tratarem deles ali num local já delimitado, assim facilitando a sua captura e assim provendo mais alimento para a sua população, que estava cada vez mais crescente. E com essa domesticação dos animais, foi se vendo cada vez mais necessário aprender como tratá-los, como curá-los, para que se tenha sempre um animal lá disponível para alimentação, né? Com o passar desse tempo, em milhares de anos depois, foram sendo desenvolvidas alguns tratados, algumas técnicas. Um cara parou lá e pensou assim: eu tenho que escrever algo sobre esses animais, de como tratar eles, para que posteriormente os meus descendentes possam saber e continuar tendo esse conhecimento, né? Um dos primeiros tratados na qual foram escritos foi o papiro de Carroum, que foi escrito no Egito há 4.000 anos antes de Cristo. Muitos historiadores consideram que esse foi o primeiro tratado da medicina veterinária. Alguns outros milhares de anos depois, outros tratados foram sendo escritos, na qual foram descobertos há pouco tempo. Outro tratado que foi descoberto foi o Tratado de Esh-Una, que foi escrito há 1.900 anos antes de Cristo. E outro tratado muito famoso, bem conhecido até, é o Tratado de Hammurabi, que foi escrito na Babilônia há cerca de 1.700 anos antes de Cristo. Nesse tratado estava especificado várias leis daquela população, daquele povo daquela época. E entre aquelas leis tinham as funções que eram distribuídas a cada uma das profissões que tinham na época. E uma das profissões eram das pessoas responsáveis por tratar dos animais. Com o decorrer de mais alguns anos, mais alguns centenas, milhares de anos, foram surgindo alguns pensadores. Os pensadores da Grécia Antiga. Tais pensadores filosofavam, eram filósofos, filosofavam a respeito do mundo e das coisas que nele haviam. Um deles, considerado o pai da filosofia, era Aristóteles. Aristóteles viveu do ano de 384 a 322 a.C., considerado o pai da zoologia,
foi o físico na qual catalogou e fez uma espécie de classificação entre o reino animal, reino vegetal e as espécies que neles possuíam animais de sangue frio e animais de sangue quente. Com isso, começou a surgir estudos, pessoas que pensavam a respeito de como esses animais funcionavam. Começaram a ter um raciocínio além do que eles realmente viam e começaram a imaginar como que funciona esse organismo. E com o decorrer de mais alguns anos, de mais tempo, começou a surgir as primeiras escolas, os primeiros profissionais que realmente eram dedicados a cuidar dos animais. Começaram a surgir na Grécia, na Europa, no século 6 a.C. Esses profissionais eram chamados de hipiatras ou hipiatros. Esse nome vem de origem relacionada à função principal deles, que principalmente eram de cuidar dos cavalos presentes naquelas populações, né? Os cavalos, eles tiveram um papel fundamental na evolução humana, assim como outras espécies. Mas especialmente naquela época da Grécia Antiga, época das grandes conquistas de terra com grandes exércitos, começaram a utilizar os equinos como forma de locomoção e também utilizavam eles nas suas guerras. Tendo isso em vista, era bom ter esses animais bem cuidados para que eles fossem sempre úteis nas guerras. Porém, os hipiatras, eles não cuidavam apenas dos equinos. Eles cuidavam também dos outros animais domésticos que tinham naquele local. Império Romano foi a época na qual se foi instituído a medicina veterinária pela primeira vez como realmente uma profissão das pessoas que cuidavam dos animais. Foi nessa época que foram desenvolvidos conceitos de diagnóstico, prognóstico e tratamento. E os profissionais que realizavam o diagnóstico, prognóstico e tratamento eram chamados de ars veterinária. Ainda não era o médico veterinário conhecido de hoje em dia. Ainda na Europa, na Espanha, pelo rei Afonso V de Aragão, que viveu do ano de 1396 a 1458, foi feita uma obra na qual relatava a respeito dos princípios fundamentais da medicina veterinária racional, no qual começaram a se pensar a respeito dos animais como uma forma de vida, como um animal que se deve ser respeitado e ser entendido por si só. Entretanto, com o decorrer dos anos, a medicina veterinária e os estudos presentes nela começaram a diminuir de intensidade. Aqueles estudos que estavam sendo cada vez mais desenvolvidos, mais aprofundado o conhecimento a respeito dos animais, começou a dar uma estagnada. Isso começou a acontecer em Constantinopla, no ano de 1453, na qual a população turca da época tinha conceitos a respeito de dissecação de corpos, de estudo de animais, de estudo do corpo. Eles consideravam como pecado o estudo dos corpos dos animais e até dos seres humanos, que era considerado algo hediondo naquela época, devido à religião. Com isso, os estudos na área da medicina foi se vendo cada vez menor em relação aos anos anteriores. Entretanto, e ainda bem, com o decorrer de mais alguns séculos nessa nossa linha cronológica, foram começando a retornar os estudos a respeito. E no século XVI foi publicado o primeiro tratado a respeito das doenças relacionadas aos animais. Com isso, os estudos se viram cada vez mais fortes, pessoas começaram a pensar a respeito de como as doenças ocorriam, começaram a acompanhar a parte da medicina humana que já estava se desenvolvendo muito, e começaram a ter um olhar mais crítico em relação ao que causava essas doenças, o que poderia provocá-las, como o animal poderia ficar doente. E com isso foram surgindo os veterinários como conhecemos hoje. E no século XVIII, com o fim da Idade Moderna, foram surgindo os primeiros centros de formação profissional em medicina veterinária na Europa. Entretanto, esses centros de formação profissional ainda não possuíam uma base científica consolidada. E muitas das vezes os profissionais que se formavam, que se especializavam nessas áreas, possuíam ainda um descaso com os animais. Ainda não o consideravam como um animal ciente, que sentia dor. Ainda estava no caminhar da medicina veterinária moderna. E posteriormente, na Alemanha, França e Inglaterra, começaram a surgir os veterinários que se especializavam nas áreas. Esses profissionais começavam a pensar
mas com a consciência, tentando entender o lado do animal também. Às vezes não era um profissional que queria desde o início se dedicar à área da medicina veterinária. Muitas das vezes eram médicos de humanos, que geralmente trabalhavam no interior e por não haver uma boa remuneração, acabavam migrando para a área de grandes animais. Eles se mudavam para os grandes centros, onde pagavam melhor para os médicos veterinários, e às vezes eles migravam da medicina humana para a medicina veterinária. Nessa época, com o advindo dessa crescente demanda por profissionais especializados na área da medicina veterinária, surgiu a primeira escola de medicina veterinária. Essa escola era localizada na França e foi fundada no ano de 1761 pelo advogado Claude Vaugelat, que era amante de cavalos. Essa espécie era sua paixão, e com isso ele viu-se a necessidade de uma criação de uma escola para que se possa difundir cada vez mais o conhecimento. E apesar de ter sido fundada em 1761, ela só foi aberta e sua primeira turma adentrou a ela no ano de 1762. A chegada no Brasil dessas escolas de medicina veterinária se deu devido a uma série de fatores históricos. No ano de 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil advindo das guerras que existiam na Europa na época. O imperador de Portugal na época havia visitado uma dessas escolas de medicina veterinária e tinha se encantado com isso lá na Europa. E vindo para o Brasil, ele teve a brilhante ideia de desenvolver uma escola de medicina veterinária aqui no Brasil. Entretanto, sua ideia demorou para ser aplicada. E a primeira escola de medicina veterinária que realmente foi estabelecida no Brasil foram duas, no ano de 1908. Uma delas é a Escola de Medicina Veterinária do Exército e a outra é a Escola Superior de Agricultura e Veterinária, ambas situadas no Rio de Janeiro, que era a capital da época. O primeiro hospital de medicina veterinária que foi fundado aqui no Brasil foi fundado em Olinda, na Escola de Medicina Veterinária que existia lá na época. Ele foi fundado no ano de 1913 e também foi lá, na Faculdade de Medicina Veterinária de Olinda, que surgiu o primeiro médico veterinário formado do Brasil. Seu nome era Dionísio Meili. E apesar dele ter se formado em meados de 1911 e 1913, demorou ainda alguns anos para que se pudesse formar a primeira mulher médica veterinária no Brasil. A primeira médica veterinária formada no Brasil se chamava Nair Eugênio Lobo, e ela se formou no ano de 1929. E a partir dessa época, a medicina veterinária foi ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade, sendo considerada uma profissão honrosa, de muito respeito, bem vista aos olhos de muitos, porém pouco valorizada ainda hoje em dia. Entretanto, nós profissionais da área, estudantes, médicos veterinários ou até mesmo nós que usufruímos de produtos advindos dos animais ou temos o nosso pet na nossa casa, o nosso gato, o nosso cão, o nosso porquinho da Índia, devemos lutar para que essa profissão seja cada vez mais valorizada e assim possam ser reconhecidos os médicos veterinários, aqueles que lutam tanto para que o seu animal, o seu produto que chega à sua mesa, possua uma qualidade cada vez melhor, para que a sua saúde e a saúde do seu animalzinho de estimação possa sempre estar nos conformes. Agradecemos pelo vídeo, muito obrigado pela sua atenção, se inscreva no canal e até mais, pessoal. Um bom dia.